essa parábola do fariseu e do cobrador de impostos, em Lucas 18, a partir do versículo 9, deixa claro que quem confia em si mesmo, achando que é justo e desprezando os outros, está se afastando de Deus, mesmo que esteja fazendo tudo certo. Bem-vindos! Mais um Brunecast. Nós estamos aqui em mais uma edição especial. Esse podcast só existe para te ajudar a viver melhor, para abrir seu entendimento, seu conhecimento. E hoje nós estamos aqui com o nosso teólogo, com o Theo e com o ólogo. Aê! Que também são conhecidos como Wesley Teixeirinha, né? Então você vê o nível que esse podcast está. Decadente. Olha o que está acontecendo com esse podcast, né? O Theo e o ólogo vão participar conosco hoje porque nós estamos na série Parábolas. Aliás, está indo muito bem a série Parábolas. Você que nos assiste pelo YouTube, muito obrigado. Não deixe de compartilhar a série Parábolas aqui no Brunecast. A gente está ensinando algumas parábolas de Jesus de uma forma que muitas pessoas entendem, então não deixa de compartilhar. Não deixe também de assinar aqui o canal do Brunecast, se você não é assinante, né? Se inscrever nesse canal e curtir o vídeo, não é, Wesley? Sim. Compartilhar. Compartilhar, já falei. É Porque você não está prestando atenção. De novo. Mas eu já falei. E também tem muita gente que nos ouve pelo Spotify, né? Sim. A gente, por muito tempo ali, foi líder ali no Spotify entre os podcasts mais escutados do Brasil, e agora a gente também está aqui no YouTube, então não deixe de compartilhar, assinar o canal, curtir, fazer tudo isso, né, Wesley? Sim. Ajuda a gente e também mostra que você realmente está gostando do conteúdo. Nós vamos continuar com a série Parábolas e dessa vez nós vamos estudar a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, né? Fariseu e cobrador. Estamos aqui. Vamos ver qual que é o pior. Estamos aqui com os intérpretes, né? O Fari e o Zeu. E é uma parábola muito forte, porque um dos versículos mais famosos da Bíblia está dentro dessa parábola. Um dos versículos mais famosos da Bíblia está dentro dessa parábola. Não vou falar agora. No final. Tá? Mas o livro de Lucas e o livro de Marcos também, os evangelhos de Lucas e Marcos, eles passam muitas parábolas importantes. E hoje nós vamos nos ater a Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Vou sublinhar aqui. Se você está me acompanhando aí, já sublinha ou anota isso. Confiar em si mesmo. Tem algo que provoca a ira, a desconfiança de Deus. É uma pessoa que confia em si mesmo. Autoconfiança parece ser algo bom, mas não é. Principalmente quando você já conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos Libertará. E a verdade vai te libertar de várias coisas, inclusive de achar que você pode fazer alguma coisa sozinho. Então, olha o que Jesus está falando. Que ele vai direcionar essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Eu não confio em mim mesmo. Eu confio, por exemplo, para a minha salvação, eu confio na graça e na misericórdia de Jesus, senão eu não vou ser salvo. Eu não confio apenas no meu caráter, eu me cerco de pessoas que me ajudam a permanecer firme. Então eu não vou a ambientes onde o meu caráter pode ser provado e testado. Ah, porque você é fraco? Isso, exatamente, porque eu sou fraco. Eu ando com pessoas que me fortalecem, eu oro e jejuo para me fortalecer, não sou fortão não. Então quando você vê uma pessoa que tem muito autoconfiança, cuidado. Cuidado. É diferente de autoestima. De você se sentir bem consigo mesmo. Porque se você não se amar, como é que você vai amar o próximo? Se o próprio Jesus falou, ama o próximo, ama a ti mesmo. Então não estou falando contra a autoestima, estou falando da autoconfiança. Você achar que sozinho você pode, que você é o melhor, que você é suficiente. Você não é suficiente. Então eu já vou começar aqui dizendo que Jesus vai mandar essa parábola para quem confia em si mesmo, para quem se acha. Já aconteceu alguma experiência na sua vida que você achou que estava no controle? Claro. Acho que... E aí, Que droga deu- isso? deu- Não, as piores coisas que aconteceram na minha vida foi quando eu achei que estava no controle. E as melhores coisas que aconteceram é quando eu perdi o controle e Deus assumiu, assim, eu não tinha o que fazer, achei que era o fim, na verdade era Deus assumindo o controle. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa parábola de hoje vai te ajudar
a quebrar algo que talvez esteja atrapalhando todo o teu crescimento. O orgulho, a prepotência, a altivez, a autoconfiança, ou seja, você confiar em si mesmo. Você tem que confiar muito, mas não é em você não. É naquele que te fortalece. Presta atenção hoje. Tiago, por que Deus se agrada tanto assim dessa dependência total nele? Uma das coisas que você mais expressa a quem você serve é onde você deposita a sua confiança. Né? Onde é que está o seu dinheiro? No banco que você mais confia. Onde é que está o seu Deus? Naquilo que você confia mais. Entendi. Então, quanto mais você confia em Deus e menos em você, mais você está mostrando a quem adora, quem serve. Então, assim, onde está a sua confiança, ali está o seu Deus. Entendi. Por isso que o dinheiro é o inimigo de Deus e não o diabo. Porque ninguém confia no diabo. Né? Mas as pessoas confiam no dinheiro. Então a Bíblia diz, não poderá servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou Mamon, o Deus das riquezas. O diabo não é inimigo de Deus, ele é nosso adversário, meu e seu, os seres humanos. Aí sim, ele consegue bater de frente. Com Deus, não. Mas o dinheiro é o inimigo de Deus. Tiago, e para os novos ouvintes do Brunecast, como que é essa confiança em Deus? Por exemplo, eu tenho dinheiro na conta, mas eu confio que é Deus que dá provisão. Como que... Primeiro é importante, principalmente para quem é seguidor novo aqui, para quem está começando essa trilha do Brunecast com a gente, ou do Café com Destino, que é o nosso programa de segunda a sexta lá no meu canal, Thiago Brunet, que não se trata de religião. Bíblia não é religião. As religiões se apoderaram da Bíblia. A Bíblia é o teu manual de utilização, o teu manual de usuário. Manual de vida. Sabe quando você compra uma geladeira, vem um manual de usuário? Você compra uma televisão, uma câmera, vem um manual de usuário? A Bíblia é o teu manual de usuário. Quem sou eu? Quais são os botões que funcionam em mim? O que dá certo e o que dá errado? Está tudo na Bíblia. É o teu manual de usuário. Então, se você enxergar a Bíblia como algo que está dando certo há mais de 2000 anos, é o teu manual de vida, as coisas só vão melhorar para você. Então, se você vê como religião, vai ser um saco. Vai ter várias resistências, vai ter muitas limitações, porque a religião limita. Então, não é que seja ruim, mas limita. Então, eu quero te ensinar uma coisa. Se você está começando a seguir como você confiar em Deus. O que é confiar em Deus? É colocá-lo em primeiro lugar. Então, graças a Deus, eu posso ter um bom plano de saúde. E por que eu falo graças a Deus? Porque muita gente não pode ter plano de saúde, depende de um sistema público. Ou, às vezes, tem até condições, mas mora numa cidade que é muito longe, não tem estrutura. Então, um dia o meu filho Joaquim, ele estava pulando de um sofá para o outro, ele caiu de cara no chão e desmaiou. Isso, para quem é pai e mãe, sabe o desespero que é. Pegar teu filho, a cabeça tá para trás, totalmente desmaiado, caiu o cara no chão, você não sabe. Teve um traumatismo, o que aconteceu, que a criança apagou. E antes de sair correndo pro hospital, eu ajoelhei e falei, Senhor, você me deu esse filho. Eu confio somente em Ti. Você pode curá-lo aqui agora, ou você pode usar a mão dos médicos quando eu chegar no hospital. Mas a minha confiança está em Ti. Depois dessa oração, eu entrei no carro e fui para o hospital. E graças a Deus não foi nada demais, teve que fazer uns curativos e tal, mas não foi nada mais traumático. Mas confiar em Deus é Deus ser primeiro lugar. À frente do teu gerente de banco, se você vai ter dinheiro ou não para fazer tal projeto, Deus. À frente do plano de saúde, Deus. À frente do dinheiro que você tem guardado, Deus. À frente de qualquer outra coisa. Você confiar que existe algo maior que cuida, protege e provê sua vida. Quando você confia só em Deus, você não consegue ter autoconfiança. Para onde vai minha autoconfiança quando chega um diagnóstico? A gente lutou aí 2 anos e meio, quase 3 anos com a minha sogra com câncer. E Deus a levou no início desse ano. E a gente viu que quando chega o diagnóstico, você pode achar que é quem for, você pode ter a autoconfiança que for. Você vai para o mesmo lugar que todo mundo. Então não tem essa. É uma questão de inteligência, não é de religião. Abre mão da tua autoconfiança e confia completamente em Deus para tudo na tua vida. Você vai continuar fazendo a tua parte. Você vai continuar tendo que desenvolver tua inteligência, administrando bem teu dinheiro, trabalhando estrategicamente. Você vai continuar tendo que cumprir princípios, você vai ter que continuar dando o teu melhor, fazendo mais do que é pedido. Para ter resultado, vai ter que continuar fazendo bem a tua parte. Mas confiando sempre, em primeiro lugar, em Deus. E não na força do teu braço, e não no que você faz. Você vai ter que continuar fazendo porque é a tua parte. Mas confiança somente em Deus. E aí, Jesus vai agora falar para aqueles que confiavam em si mesmos
crendo que eram justos e desprezavam os outros. Uma das características de quem confia em si mesmo é que despreza os outros. Sabe aquela mulher que é uma prostituta? Já viu? A gente ofertou na vida de uma mulher que vive de programa, ou vivia, né, pela fé, vivia de programa, de fazer programa, agora no Método Dash. Sim. E uma das coisas que ela testemunha, ela falou, é que eu tenho muita vergonha de ir num lugar desse onde todo mundo faz as coisas direito, eu faço as coisas erradas. Eu falei, não, você faz errada publicamente. Muita gente aqui faz errado escondido aí, você não sabe. Talvez não esse erro, mas outros. Então, não tem como você julgar ninguém. Cada um tem seus próprios erros para carregar. E quando você acha que você é bom o suficiente, santo o suficiente para apontar o dedo para o outro, autoconfiança. Aí Jesus vai te ensinar essa parábola aqui. Jesus vai mandar essa direta em você, não é nem indireta, essa direta em você. Diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Então está falando de 2 pessoas que estavam buscando a Deus, correto? Sim. Não está falando de quem está lá fora, no mundão, fazendo o que quer, não. 2 pessoas que estavam buscando a Deus. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. O que é fariseu, gente? Era uma seita judaica, a mais forte de todas, ultra-religiosa. Hoje o fariseu seria o judeu ultra-ortodoxo. Aquele que usa as trancinhas, o chapelão preto, o sobretudo preto, que cumprem a lei de Moisés à risca, que são ultra radicais. Esse era o fariseu da época. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Ou seja, você imagina, o cobrador de impostos era como se fosse gente que trabalha na política hoje. Né? Quando o cara trabalha na política hoje, sendo o político alguém que está envolvido, você nunca confia 100%. Esse cara deve estar em algum esquema, porque, teoricamente, muita gente que está na política está envolvida em esquema. Né? Então, é uma pessoa que todo mundo tem dúvida sobre o caráter dessa pessoa. Esse era o cobrador de impostos da época. Então, está ali o fariseu e o cobrador de impostos. Os 2 foram no templo orar. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos que está aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou meus dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda ousava levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Digo-vos, olha o que Jesus vai falar, digo-vos, que este homem, o cobrador de impostos, foi justificado para a sua casa, e não aquele, e não fariseu. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Presta atenção, a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Não é quem foi humilhado que vai ser exaltado. É quem a si mesmo se humilhar. Em vez de você ter autoconfiança, a Bíblia está dizendo que você tem que se auto-humilhar. Se você quiser ser exaltado. Então, qual foi o erro do fariseu, se ele deixa claro aqui que ele jejuava 2 vezes por semana, ele pagava o dízimo de tudo que recebia, ele não roubava, não era injusto, não era adúltero. Qual foi o erro dele? Se exaltar. Se achar bom e diminuir os outros. Aqui no início da parábola a Bíblia diz, esta parábola Jesus direcionou aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Se você quer acreditar que você é justo por si só e ainda desprezar os outros porque não faz o que você faz, você já cometeu o erro, e a Bíblia diz que quem está se humilhando de Deus é melhor do que você, que faz tudo certinho. Quem está se humilhando, se auto-humilhando diante de Deus, ou seja, o pecador estava reconhecendo que era pecador. O cobrador de impostos está falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno nem de olhar para cima, para os céus onde você vive. Porque quem sou eu? Aí Jesus fala que esse homem, o cobrador de impostos estava se humilhando, foi justificado para a sua casa. Ele levou essa justificação para toda a sua casa, e não o fariseu. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Tem vários versículos que Jesus fala o seguinte, quando você chegar num lugar, não senta logo no primeiro lugar. Porque pode chegar alguém mais importante que você e pedir para você ir lá para trás, e você vai se sentir humilhado. Mas quando você chegar, vai lá para trás.
Porque se o organizador do evento achar que você é importante, vai te puxar para frente. E você vai ser exaltado. Logo, quem se exalta é humilhado, quem se humilha é exaltado. Então, uma coisa que nós temos que aprender é não ter autoconfiança, não achar que a gente é bom o suficiente e jamais desprezar alguém porque a pessoa não faz o que a gente faz, não vive o que a gente vive. Entender que se eu vivo, por exemplo, eu, Thiago, se eu vivo o que eu vivo, eu não tenho dúvida nenhuma que é a misericórdia de Deus. Aliás, seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Eu tenho misericórdia de todo mundo que eu posso, porque eu não sei o dia que eu vou precisar da misericórdia dos outros. A de Deus eu posso sempre contar, dos outros eu não sei. Então é muito importante que você seja uma pessoa que não diminui ninguém e não se ache melhor do que ninguém. Você acha? Não se acha? Não se ache. Não sei. É o professor Pasquale aqui. Não se ache melhor do que ninguém. Então, assim, porque o hebraico está muito fluente, Wesley, eu estou esquecendo algumas coisas do português. O russo. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Você quer ser exaltado por Deus? Quero, então você vai ter que se humilhar. O que é se humilhar no dia a dia? Vamos para a prática. É como eu já dei o exemplo, não querer sentar nos primeiros bancos sem ser convidado. É dar preferência aos outros. Tem 3 carnes e 4 pessoas, seja você que vai ficar sem a carne. Não, como só o pãozinho aqui. No dia a dia, na prática, é você não achar que você que merece comer o melhor, você que merece estar na frente. Quando você começa a achar que você é melhor do que alguém, começou o pecado, começou o erro e Deus vai te humilhar. Mas presta atenção, não quer dizer necessariamente que você vai perder sua salvação, mas que você vai ser humilhado por Deus, porque essa é a consequência da autoexaltação. A autoconfiança atrai autoexaltação, e aí você atrai também a humilhação divina. Em vez de atrair exaltação divina, você atrai a humilhação divina. Então, autoconfiança atrai a autoexaltação. Autoexaltação atrai a humilhação divina. Tudo isso são questões emocionais que precisam ser tratadas na gente ou não tem nada a ver com isso? A educação é espiritual. O sentimento é emocional. Ou seja, se você se educar espiritualmente a ser humilde, você vai conseguir cumprir tudo o que está aqui na Bíblia. Mas o sentimento que você tem de querer sentar na frente, querer comer a melhor coisa, de esse aqui não faz o que eu faço, é emocional. Eu sinto emocionalmente isso. Né? Não é um ataque espiritual eu me achar que sou melhor que alguém, é emocional. Falta de educação espiritual, ou seja, falta de Bíblia, falta de conhecimento. O povo perece, diz a Bíblia, né? O povo perece, apodrece por falta de conhecimento. Quanto mais Bíblia a gente tiver na cabeça, menos a gente erra, sem dúvida. Emocionalmente e espiritualmente. Né? Mas o que eu tenho percebido é que nós estamos numa geração, você entra na internet, você vê os haters, todo mundo atacando todo mundo, você vê que é uma geração que acha que é melhor do que o outro. Porque eu nunca tive coragem na minha vida, ainda mais na internet, de atacar alguém. Você nunca viu um comentário meu atacando alguém. Entrando lá no sei lá onde. Direct, comentário. Num comentário e falando, não presta, sabia e tal. Primeiro, porque eu preciso da misericórdia de Deus mais do que todo mundo. Segundo, quem sou eu para julgar as pessoas? Quem julga é Deus, e Deus sabe julgar muito bem, não precisa de mim para nada. Terceiro, se eu tiver... Thiago, mas aí nós temos que corrigir os falsos profetas, nós temos que guardar o evangelho. Concordo. A Bíblia diz, faz isso no particular. Chama essa pessoa. Se ele não aceitar, está na Bíblia. Chama mais 3 testemunhas. Se diante das 3 testemunhas ele não aceitar, aí vem a público. Ou seja, a Bíblia diz para você dar 3 chances antes de trazer a público. Exorta só você, não aceitou, exorta na presença de 3 testemunhas, não aceitou, vem a público. Ou seja, está escrito. Está na Bíblia, não é o que eu acho, é o que está escrito. Então nós temos que começar a viver pelo que está escrito e não pelos nossos sentimentos. Os sentimentos estão levando a gente aí para essas vergonhas na internet, para essas brigas, para essas coisas, acusação e dedo. Eu sou melhor, eu faço o evangelho, você não faz. A gente está numa bagunça. Eu tô cheio de coisa para resolver na minha vida, cheio de coisa para pedir perdão para Deus, cheio de misericórdia para buscar. Eu vou ficar preocupado com o erro dos outros. Se os outros querem minha ajuda eu tenho para dar. Agora, o meu dedo apontado eu não tenho, não. Tiago, você estava falando esses exemplos de sair na frente, pular para frente. E se, um exemplo aqui, eu tenho um cartão que dá acesso a uma fila diferenciada, no meu banco eu posso chegar a ser o primeiro. Não tem nada a ver isso, né? É quando isso entra no coração. Não tem nada a ver.
Aí você está falando de um privilégio que você conquistou com o seu trabalho. Você tem um cartão Black que te bota numa fila. Geralmente, como eu viajo muito, geralmente, não é sempre que eu consigo, mas geralmente eu consigo entrar na sala VIP pelo cartão, né? Mas eu não estou me achando mais especial do que os outros por causa disso. É só um direito que eu conquistei pelo trabalho. Mérito, né? Exatamente. É um mérito do trabalho. É um fruto do trabalho. A Bíblia diz que pelo trabalho das nossas mãos nós vamos comer. Vamos comer os frutos. Isso é um fruto. O problema é o estado do coração, Erlen. Não é o que você está desfrutando. É quando eu, por que vou na sala VIP, eu, por que ando numa classe melhor, eu, por que posso usar uma roupa diferente, eu começo a me achar melhor do que quem não tem. Aí, irmão, você está comprando uma briga com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. E quando você compra uma briga com o ser humano, você está comprando uma briga com quem o fez. Está escrito. Então, para que eu vou me achar melhor do que alguém? Vamos todo mundo para a mesma terra no final. Vamos virar pó todo mundo. Ninguém aqui vai ser eterno. Só a alma. Nosso corpo vai apodrecer como qualquer outro. Então, vale a pena a gente se achar melhor do que alguém? Vale a pena a gente escutar essa parábola aqui de direta para a gente, Deus falando assim, ó, você está se achando? Eu vou te humilhar. E aquele ali que é todo pecador, mas reconheceu que é pecador, não se achou melhor que ninguém, eu vou exaltá-lo. Então, eu prefiro não errar. Mas se for para errar, eu prefiro ser o errado que reconhece do que o que nunca erra e se acha melhor do que os outros. Então, em outras palavras, guardar o coração significa você ser humilde? Guardar o coração significa você proteger o seu coração de tudo aquilo que pode te afastar da espiritualidade. Orgulho, o pecado, é o que mais faz separação entre o homem e Deus. Né? E quando eu falo de pecado, eu sempre me refiro a você decidir viver nesse estilo de vida. Né? Você ama o pecado? Não. Quantos anos você tem? 20. Você acha que você ainda vai pecar na vida? Claro, com certeza. Se você não ama o pecado, como é que você está me dizendo que vai pecar? Porque é inevitável. Agora, viver em pecado, Uma escolha. você só vai viver se quiser. Não é inevitável. Você consegue dizer, não, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoa, Jesus. Se humilha diante de Deus, confessa, deixa e alcança a misericórdia, é o que está escrito na Bíblia. Está lá em Provérbios. Aquele que esconde as suas transgressões jamais vai prosperar. Mas quem confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então, quando eu falo em pecado, eu estou falando da escolha de viver num pecado. Sim. E não de cometer os erros que a gente pode cometer na vida e se humilhar rapidamente, se arrepender e não voltar a fazer. Uhum. Mas tem gente que decidiu escolher. Eu me afastei recentemente de um amigo porque ele decidiu viver num estilo de vida que eu aconselhei ele não fazer. É um estilo de vida pecaminoso, que vai de contra o que a Bíblia orienta. E eu falei, cara, não faz assim. E espera e tal. Ele foi lá e fez. Preferiu as paixões, a emoção do momento do que o que está escrito. Aí eu não tenho como caminhar junto. Porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Amigo do mundo não é só amigo de um ímpio, não. Eu sou amigo de quem deliberadamente escolheu viver em pecado. Ou seja, afrontando Deus diariamente. Isso eu não consigo. Então, mesmo eu sendo uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus todo dia, mesmo sendo uma pessoa que me vejo mais como cobrador de impostos aqui, que precisa se humilhar diante de Deus, do que como fariseu que acha que está certo. Mas também não consigo, mesmo sendo uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus, que precisa da graça de Deus, eu não consigo também ser amigo de quem deliberadamente decidiu viver sem essa misericórdia. Porque quando você escolhe viver uma vida de pecado, você escolheu viver sem a misericórdia de Deus. É uma escolha sua. Entendi. Mediante essa importância de você guardar o coração, você, Thiago, o que você faz para guardar o seu coração, sendo que você é uma pessoa reconhecida, muito mais fácil fazer algumas coisas? Guardar o coração, você está falando, por exemplo, contra o orgulho? Isso, contra essas coisas que naturalmente... Você se achar alguma coisa, exatamente. essas coisas. Teixeira, eu tenho uma facilidade dada por Deus, que é boa memória. Eu lembro exatamente de onde eu saí. Como eu sei exatamente da lama que Deus me tirou. Eu sei exatamente quem eu seria se Deus não colocasse a mão na minha vida. Quando eu quebrei em 2014, eu estava dando o meu melhor. Eu falei, cara, que o meu melhor me levou para essa droga de vida aqui. Se Deus não tivesse colocado a mão sobre mim, se Deus não tivesse estendido a misericórdia dele na minha vida, eu jamais estaria vivendo o que eu estou vivendo. Então, como eu sei exatamente que o meu melhor me leva para a quebra, eu prefiro não me achar nada e ficar na dependência de Deus. Por isso que tudo que Deus me pede,
eu obedeço imediatamente. Não tem nada que eu tenha hoje que eu não reconheça que foi a mão de Deus na minha vida. Ah, não, foi porque eu trabalhei muito. Trabalhar muito é só nossa obrigação, irmão. Obedecer a Deus não é nada de extraordinário, é o que a gente tem que fazer mesmo. Ah, porque eu acordo cedo e gravo Café com Destino todo dia, escrevo livros e tal. Se eu não estivesse fazendo isso, eu estava fazendo outro trabalho. Eu não podia estar em casa parado mesmo. Então, assim, a gente às vezes quer trazer um mérito pra gente que é desproporcional. Por exemplo, mesmo que eu seja uma pessoa que realmente eu trabalho estrategicamente, realmente eu procuro melhorar cada dia, eu realmente me dedico ao que Deus entrega na minha mão, mas muita gente faz melhor do que eu e não tem 1% dos resultados que eu tenho. Tem gente que é mais inteligente que eu, fala melhor em público do que eu, escreve melhor do que eu e não tem 1% do que eu produzo. Então eu tenho que reconhecer a misericórdia, a graça de Deus sobre a minha vida. Eu faço a minha parte, mas é Deus quem está realizando. Então se eu só mantenho esse pensamento porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu tenho boa memória. Eu sei que o meu melhor me leva para o fracasso. É Deus quem faz isso aqui comigo. Então, eu não permito que o orgulho, a altivez, a autoconfiança chegue no meu coração. Eu nunca, por exemplo, eu falo para milhares de pessoas, milhões de pessoas na internet e milhares presencialmente. Né? Então, eu subo para falar numa noite de destino para 5 mil pessoas, numa conferência de destino para 10 mil pessoas, e já dei palestra para 25 mil pessoas, presencial, ao vivo. Ou seja, eu nunca subi achando, eu sei o que fazer. Eu tenho experiência. Está tudo aqui. Eu sempre falo, Deus tem misericórdia de mim. E me usa para falar com essas pessoas. Mesmo que seja uma palestra numa empresa, não é nem uma pregação. Vou dar uma palestra numa empresa, eu sei que eu preciso ser usado por Deus naquele momento. Mesmo que seja uma palestra empresarial, que eu vou falar coisas mais de vida emocional, desenvolvimento pessoal, mais coisas assim, eu peço a misericórdia de Deus na minha vida. A sabedoria divina nas minhas palavras. Então, essa parábola do fariseu e do cobrador de impostos, em Lucas 18, a partir do versículo 9, deixa claro que quem confia em si mesmo, achando que é justo e desprezando os outros, está se afastando de Deus. Mesmo que esteja fazendo tudo certo. Mesmo que esteja fazendo tudo certo. Porque Deus vê o coração. Deus está preocupado com as motivações do coração. Tiago, falando sobre humildade, cada um tem a sua ideia sobre o que é ser uma pessoa humilde. O que a Bíblia fala sobre humildade? Humildade tem várias vertentes bíblicas, né? Por exemplo, Jesus, quando vai provar a humildade dele, ele lava os pés dos discípulos. O que ele faz? O que ele está mandando um recado? Quem lavava os pés na época das pessoas, que era muito comum lavar os pés, né? Lavar os pés era uma cultura na época, porque na época não tinha tênis, você andava de sandálias, Israel é terra pura, então você entrava na casa dos outros com o pé cheio de terra. Era normal o escravo, o servo da casa, se dobrar, pegar um balde de água quente, preferencialmente, e lavar teus pés, para que você não só recebesse aquele refrigério da água quentinha nos pés, ficasse aliviado da caminhada do dia, mas também não sujasse a casa da pessoa que você está entrando. Aí Jesus pega o balde e fala assim, eu me torno o menor de todos para servi-lo. Eu me torno a pessoa que é uma escrava, que é um servo, que está aqui só para lavar pé. É isso que eu vou fazer com vocês. Aí Pedro não aceita. Pedro diz, não, eu não sou digno. Ele falou assim, então você não tem parte comigo. Se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro deixa. Ou seja, primeiro, uma das vertentes da humildade, você sempre querer servir as pessoas. Jesus era maior do que os discípulos. Quando o maior quer servir o menor, humildade. Então, quando eu me preocupo com pessoas que não podem retribuir o que eu faço, com pessoas que não têm o que eu tenho, quando eu ajudo essas pessoas, quando eu me preocupo com elas, quando eu sirvo essas pessoas de alguma forma, é uma vertente da humildade. Outra vertente da humildade é uma coisa interior, é você nunca se achar superior a ninguém. Poxa, só porque eu tenho tal coisa, eu sou... Tem gente que... É o cúmulo, mas tem muita gente que acha melhor do que o outro porque, por exemplo, tem carro melhor. Você deve ter percebido isso. Sim. Depois você chega em certos níveis, inclusive financeiros da vida, você vê que idiotice é isso. Uma idiotice. Você achar que é melhor do que alguém por causa de um carro. Mas, cara, como eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, media-se as pessoas pelo carro. É uma burrice, é uma idiotice, mas é a realidade de um monte de gente.
porque a mulher tem uma bolsa de marca que a outra não tem. Ou seja, isso demonstra falta de humildade. Você nunca pode achar que é melhor do que uma pessoa por causa das coisas que tem. Aliás, por nenhum motivo. Então, se hoje eu tenho resultados na vida, inclusive materiais, financeiros, não é porque eu sou melhor do que você. É porque eu estou cumprindo o meu propósito. E se você não está, eu tenho que te ajudar a cumprir o seu. E não te criticar porque você não tem o que eu tenho. E não achar que eu sou melhor porque eu tenho e você não tem. Então, o erro sempre vai estar, da falta de humildade, sempre vai estar na intenção do coração. E, ao mesmo tempo, eu não me sinto mal porque prospero e outras pessoas não prosperam. Eu não posso me sentir mal. Como eu já conversei com muitos homens bem-sucedidos, falam, cara, eu me sinto mal porque muita gente no Brasil passa dificuldade e eu tenho bilhões. Falo, cara, não se sinta mal. Porque todo mundo tem um propósito. Você deve se sentir mal se você não estiver utilizando esses bilhões para cumprir o teu propósito. Aí se sinta mal. Mas não porque os outros não conseguem. Não porque outros não têm. Então, se você pode ajudar as pessoas, se você pode empregar ainda mais gente na tua indústria, faça. Não se sinta mal, porque... E cada pessoa a mais que você empregar, você acha que está fazendo bem para a pessoa, mas é mais dinheiro que está entrando no teu bolso. Quanto mais funcionário, mais produtividade, mais dinheiro. Ou seja, cara, é uma bola de neve literalmente assim, ó. Quando você está cumprindo o teu propósito. Isso te ajuda também a ser humilde. Outra coisa que ajuda você a ser humilde é você mirar alto. Eu expliquei isso recentemente, não lembro se foi no Método Destiny, quando um dos primeiros mega eventos que eu fiz, alguns anos atrás, no norte do país. E aí, quando eu desci do evento, 20 e poucas mil pessoas. Foi no Método. Foi no Método que eu expliquei, né? Alguém que estava comigo assessorando, me bateu nas costas e falou, Thiago, olha só, olha o que Deus está fazendo contigo, cara. 20 e poucas mil pessoas pagaram para te assistir. Tem 2.000 pessoas na fila de autógrafo do livro. E a pessoa tentou me exaltar, né? Sim. Eu rejeitei aquilo na hora, falando o seguinte. Você acha que eu tô bem? Eu já tenho 40 anos. Na época eu tinha uns 39 para 40. Hoje eu tenho 42. Faz uns 3 anos isso, talvez. Eu falei assim, você acha que eu tô bem? Martin Luther King Jr. com 33 anos. Numa época de segregação racial, onde não tinha internet, não tinha nenhum tipo de mídia como tem hoje, colocou 300 mil pessoas em Washington, na capital dos Estados Unidos, para falar que ele tinha um sonho. Aí porque tem 20 mil pessoas aqui que a gente tem YouTube, Instagram, um monte de coisa para chamar essas pessoas. Você acha que eu tô bem? Eu tô longe, irmão. Já passei da idade do cara e não consigo botar 10% do que ele colocava. Eu tô longe. Mas por que você guardou o coração? Porque você tá mirando alto. Se você estivesse comparando com o teu vizinho do bairro, você ia achar que é o cara. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. Então, isso é uma proteção também contra o orgulho. Você olhar as pessoas que realmente mudaram o mundo, que contribuíram muito para a humanidade, e aí quando você tem um nível alto de comparação, você vê que você ainda está longe e não deixa o orgulho entrar no teu coração. Por isso também que é importante andar com pessoas que são maiores que você? É importante te frisar que esse andar refere-se a ter aliança. Por exemplo, eu posso almoçar com um mendigo que não tem nada para me oferecer? Claro, Pode. devo. Se eu posso ajudar o mendigo a almoçar com ele, mas eu não tenho uma aliança com o mendigo. Ele não é meu mentor. Ele não me ensina. Tá entendendo? Sim. Então, quando a gente fala andar com pessoas melhores, não é excluindo quem precisa da gente. A gente continua ajudando todo mundo, dando atenção para todo mundo. O andar é no sentido de aliança, mentoria, dar e receber, aprender. Esse andar, no sentido de mentoria, no sentido de aliança, tem que ser pessoas que estão vivendo coisas que você está longe de viver ainda. Porque isso te inspira, isso te desafia, isso te deixa humilde, isso te mostra o caminho. Então não tenha dúvida que é melhor. Não tenha dúvida. Tá? Então, assim, encerrando a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, o resumo é: você quer ser exaltado? Não tapinha nas costas dos outros, que pode ser bajulação. Você quer ser exaltado por Deus, a exaltação divina? Humilhe-se a si mesmo. Não se ache o melhor. Sabe uma coisa que eu faço? Nunca, até porque está na Bíblia, eu nunca cheguei num lugar, mesmo sendo convidado, às vezes até especial, né, por ter os resultados que eu tenho, e sentei no primeiro lugar. Na igreja que eu frequento, todo domingo eu vou numa igreja com as crianças, eu chego no domingo e toda vez eu tento sentar lá atrás, é que alguém me pega e me bota no primeiro banco. Mas eu não vou para o primeiro banco.
Mesmo eu sendo pastor ordenado, mesmo eu sei que eu sou uma pessoa conhecida, mesmo eu sei que o pastor da igreja é muito meu amigo, mas eu não vou pro primeiro banco. Não vou nunca direto. Eu sento em qualquer outro lugar e alguém me pega e me leva para lá. Entendi. Porque está na Bíblia. Porque eu não me acho e não posso me achar suficientemente importante para escolher onde eu quero sentar. O lugar não é meu. Tem gente que chegou primeiro que eu, tem o mesmo direito que eu de sentar. Entendeu? Agora, se por honra alguém me pegou e falou, não, teu lugar está separado lá na frente, eu vou. Também não sou falso humilde, não. Eu vou. Mas se alguém me chamar e me colocar. Então, uma das coisas que mais nós podemos fazer para agradar a Deus é não nos exaltar a si mesmo, não se autopromover, não achar que a gente é bom e sempre preferir os outros em honra, sempre dar lugar para os outros, sempre contribuir para os outros crescerem também, sem se sentir mal com nossos resultados, porque Deus vai nos prosperar. Então nós temos que usar esses resultados para continuar cumprindo nossa missão na Terra. Mas sempre mantendo o coração blindado pela humildade. Esse foi o Brunecast de hoje. A gente está no especial Parábolas e hoje a gente está com a participação do Theo e do Ólogo. O teólogo. Aê! O famoso Wesley Teixeirinha estão aqui com a gente hoje. Se você gostou dessa parábola hoje, pega o link agora e encaminha para o máximo de pessoas. Dá um like no vídeo, se você está assistindo a gente no YouTube, né? Se está ouvindo pelo Spotify, só dá o like, encaminha um link no Spotify também para o máximo de pessoas. E se você não está inscrito aqui no nosso canal do Brunecast no YouTube, faça isso agora. Vale a pena você estar inscrito. Em poucos meses a gente já passou de 200 mil inscritos. Isso aí. Começou agora o nosso podcast aqui no YouTube e já passou de 200 mil inscritos, né? Não tem nenhum ano. Não tem nenhum ano. E a gente já tem vídeo com 1 milhão de visualizações. Né? Está começando e a audiência já está vindo porque você tem aprovado o conteúdo. Então não deixa de nos apoiar dando like e compartilhando. Pessoal, comentar aqui qual parábola eles querem que a gente faça. Ah, muito bom. Olha, se você tem alguma parábola que você tem dúvida e gostaria que a gente explicasse do jeito que a gente explica, coloca aqui nos comentários qual parábola nós podemos debater, discutir e aprendermos juntos no próximo Brunecast. Eu faço voto, fala. Meu Tá Deus. chegando a Conferência Destino. A gente não podia passar. Menino vendedor, varão que vende, do nada. Sabe vender. Nós estamos na Conferência Destino 7, 8 e 9 de setembro, que é a maior ativação espiritual do nosso ministério. Então, só acontece uma vez por ano. Você que é meu aluno, minha aluna no Café com Destino, meu ouvinte, meu espectador aqui no Brunecast, você está convocado a estar comigo na Conferência Destino. De 7 a 9 de setembro, no ginásio do Barueri, aqui em Alphaville, São Paulo. Vai ser muito forte. Eu e meus mentores espirituais estaremos ativando sua vida espiritual. 3 dias, você mergulhado em adoração e ministração da palavra. É para ir para outro nível, tá bom? Não deixe de participar da Conferência Destino. Ué, tem como colocar o vídeo da conferência aqui pro pessoal do Brunecast no YouTube? Tem. Coloca para eles entenderem o que é. Você vai realmente passar para outro nível espiritualmente falando. Que Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast. Uma palavra é o ponto de partida para muitas transformações. Em ambientes proféticos, ou seja, em ambientes que foram criados para que o espírito da profecia, que é Jesus, se manifeste, palavras que são lançadas ali viram decreto. A gente se concentra muito no mal, mas no bem é a mesma matemática. Quando Deus envia uma glória, como está enviando nessa manhã, vai enviar de glória em glória, vai ser todo dia. A mulher sunamita, ela era estéril, ela não podia ser mãe, até o dia que o profeta entrou na casa dela. Por quê? Porque quando a unção profética contamina o ambiente, quem não gerava começa a gerar, quem não dava fruto começa a dar fruto.